Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de agosto de 2022 do fundo HSI Malls, fundo de investimento imobiliário, fundo de shopping center. Então vamos falar aqui do HSML11. Vamos ver aqui qual foi a performance dele no mês de agosto, um dos fundos que mais tiveram, uma das maiores rentabilidades desse mês de agosto na variação da cota no mercado, tá bom? Então vamos ver aqui, estou dando de antemão, né, uma palhinha do que vai ser esse relatório, então fique conosco. Se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e FIINFRA, é o principal assunto aqui no canal, se inscreva aí, ative as notificações, também deixe o seu like. É de graça e ajuda bastante a gente aqui no canal, tá bom? E esse relatório vai estar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, e também nosso link do Telegram, nosso grupo lá em curta distância, conversa com outros investidores, e também conheça a nossa área de membros, se torna um membro do canal e ajuda a gente aqui também a continuar nosso trabalho aqui no YouTube, tá bom? Vamos lá então, relatório gerencial de agosto de 2022, HSML11, se você for cotista dele, compartilhe com a gente aí nos comentários, tá? Qual o percentual da sua carteira? Eu sou cotista do fundo também, né? Tenho aí algumas cotas do fundo, praticamente a minha única participação em fundos de shopping. Bom, vamos lá aqui, o fundo que tem a obtenção aqui, é um objetivo, né? Obtenção de renda e ganho de capital, investindo em imóveis ou direitos reais sobre imóveis prontos do segmento de shopping center, como diz aqui, né? Hoje estou sem meu lapinha aqui. Início do fundo foi lá em 31 de julho, né, de 2019, então fez aí, 2 meses atrás, fez aí 3 anos de mercado. O código de negociação dele na Bolsa de Valores é o HSML11, Fundo de Gestão Ativa para investidores em geral, gerido pela HSI, gestora de fundos, e administrado pelo Santander Cases Brasil DTVM. Características aqui quanto às taxas que ele cobra, né? Taxa de administração e gestão 1,10% sobre o valor de mercado do fundo, mais taxa de escrituração, e taxa de performance 20% do que excedeu o benchmark, que é IPCA mais 6% ao ano, tá? E essa taxa, lembrando, né, para quem está iniciando nos fundos agora, você não paga essa taxa por boleto, vamos dizer assim, né? Ela já vem abatida mensalmente nos resultados do fundo, ele já vem o provento, né, e o resultado já ali contabilizado ou auferido, já descontando essas taxas aí. Apesar de ser uma taxa ao ano, ela é apropriada mensalmente nos resultados do fundo. Vamos lá então, o HSI Malls aqui pelos dados, né, de portfólio. O valor de mercado dele está em 1,4 bilhões, encerrou agosto a 91,40, iniciou agosto. O início de agosto foi a R$ 78,00 aproximadamente, então deu uma estilingada aí o valor de mercado. A gente vai ver esse percentual um pouquinho mais para baixo como foi. E 1,5 é o valor patrimonial, 98,89, ainda tem um caminho aí para percorrer para alcançar o valor patrimonial. A liquidez do fundo tem melhorado bastante, né? E aqui está a liquidez média diária de agosto, 3,3 milhões de reais, né? A liquidez diária no mercado. Distribuiu 67 centavos nesse mês e 135.856 cotistas na sua base. Eu sou um desses cotistas. E mais de 15 milhões e 700 mil cotas emitidas. Então, um fundo grande, né? Fundo aí que ampliou, inclusive, recentemente seu portfólio de shopping. E os comentários aqui do gestor, ele observa aqui que teve um forte desempenho da cota, né? Como todos os outros fundos de tijolo tiveram, mas o HSML teve uma alta muito grande, muito monstruosa, né? Nesse mês de agosto. Na verdade, estava bem descontado no mercado, né? Ele reduziu a distância entre o valor patrimonial e subiu 17,8% somente em agosto. Para vocês terem uma ideia, vendo aqui o gráfico, né? O gráfico aqui no início de agosto, ó, 2 de agosto de 2022, estava 77,60 e foi subindo. Depois do anúncio da deflação, então, foi subindo mais ainda e chegou a estar cotado aqui, né? Vamos ver aqui em agosto. Agosto encerrou a 91,40, né? Mas já em setembro chegou a estar cotado 92,23. Então, realmente subiu muito a cota aí no mercado, como os outros fundos de tijolo, mas o HSML teve aí
uma alta muito monstruosa nesse mês de agosto. O IFIX, por exemplo, foi 5,8, puxado para baixo com os fundos de CRI, né, que tiveram aí então uma redução mais significativa por conta da maioria dos fundos, né, estão aí muito indexados ao IPCA, e a deflação fez com que o valor de mercado tivesse uma queda nesse período, né, o que segurou aí o percentual de alta do IFIX, né, puxada pelos fundos de tijolo. A liquidez do fundo também que melhorou bastante, né, 3,4 milhões no mês de agosto. O fundo com boas expectativas para os resultados de 2022, e também ele fala que o bom desempenho mensal do movimento geral dos FIIs de ativos reais, ou seja, aqueles ativos de imóveis, né, no caso os de tijolo, por conta da recente redução das expectativas de inflação 2023, 2022 e 2023. Então, o Banco Central não sinalizando mais aumentos da Selic, então com isso está freando ali as expectativas com relação aos retornos, principalmente nos fundos de CRI, mas a gente acredita que, né, como a deflação ela é passageira, né, principalmente ocasionada pela alta do combustível, pela baixa do combustível, da energia elétrica, né, depois que isso se estabilizar, os fundos voltarão a ter bons rendimentos ali em torno de 0,80, 0,90 até 1% ao mês. Eu acredito que é a questão de distribuição normal dos fundos de papel ou de CRI. Bom, no mês de agosto o fundo recebeu o resultado de caixa dos repasses integral, né, do shopping Uberaba, adquirido aí no mês de junho. Então, que fez uma alta, representou uma crescente aí no resultado operacional do fundo nesse mês, né? E o fundo já está com isso, né? Teve ali uma nova expectativa de aumento, inclusive ele distribuiu 67 centavos, e a expectativa de distribuição, a gente vai ver mais para baixo, vai estar aí entre 67 e 68 centavos para esse segundo semestre. Ele fala também sobre aqui o andamento da obra de expansão do shopping Pátio Maceió, que vai aumentar a área bruta locável em 2.000 metros quadrados. A obra está em 14% aí de execução, prevista para ser entregue em novembro de 2022. Então vamos seguindo aqui, falando sobre o resultado do fundo. Então a receita imobiliária foi de 15 milhões e 800 mil reais no mês de agosto, né? Então, seguindo, né, aumentou um pouco em relação ao mês de julho, né, já que esse valor aqui de 29.700 é a soma dos 2 meses. Então, a receita imobiliária aumentou aí sensivelmente, uma receita financeira praticamente mantendo aqui mesmo desempenho, aumentou também um pouquinho, mas mantendo o mesmo desempenho aqui, que é onde o caixa normalmente fica aplicado, que gera essa receita financeira, né? E as despesas do fundo hoje está em 4,5 milhões, principalmente essa despesa aumentou por conta das despesas financeiras dos financiamentos, né, dos CRIs emitidos aí para a aquisição de alguns shoppings, né? E despesa financeira aumentando nesse período aí, o fundo está com um percentual aí de endividamento em relação ao seu patrimônio em torno de 34% atualmente, então está um pouquinho alavancado, né? E a gente verificando aqui que o fundo também tendo resultados, né, resultados aqui mais crescentes, quase 12 milhões de resultado, 76 centavos por cota, e o fundo distribuindo 67 centavos, então fazendo aí um caixa, né, para manter principalmente, né, um acumulado aqui interessante para fazer distribuições mais linearizadas, né, mais previsíveis, né. Bom, andando aqui mais um pouquinho, a gente verifica então aqui as projeções de resultado, né. O fundo está com uma crescente distribuição nos últimos meses, né. A gente iniciou em 2022 aí distribuindo 55 centavos, depois foi para ali para 60, 62, 65 e agora distribuiu 67, e a expectativa está entre 67 e 68 centavos de distribuição. Dentro da rentabilidade, 17,8% foi a rentabilidade no mês de agosto, né, dividend yield anualizado 9,2%, e fixa aumentou nesse período 5,8%, CDI acumulado aí 12,6%, né, e o percentual do CDI, o comparativo aqui entre o desempenho, foi 73,9% do CDI. Liquidez no mercado também tem melhorado. O volume de negociação total no mês de agosto foi de 77,3 milhões de reais.
foram 923 mil cotas negociadas, né? 5,9% foi o giro de cotas, que foi também bem alto o giro de cotas nesse período, né? E a gente verifica que o fundo segue então melhorando mês a mês aí a sua liquidez, né? Teve um aumento muito legal aqui de liquidez nesse mês de agosto, né? Apesar da alta do preço, né? Então a alta do preço fez com que a liquidez subisse aí no mercado, né? O fundo estava ali com uma média de 2 milhões por mês, em agosto foi mais de 3,4 milhões de liquidez média diária no mercado. Aqui a composição da carteira, como eu falei, o fundo está com uma alavancagem bem considerável aqui, né? 857 milhões de reais de securitizadas, de receitas securitizadas, né? Garantidas para pagamento das obrigações do fundo. Hoje o fundo tem 2,3 bilhões em imóveis, todos shoppings, né? E 74 mil reais em caixa na parte de renda fixa do fundo. Tem 4,8 milhões aí em FIIs, alguns FIIs que o fundo tem. E as dívidas aqui somam em torno de 870 milhões de reais e o patrimônio então dele de 1,56 bilhão de reais. Aqui são as operações que o fundo tem, né? Dos shoppings Uberaba e Paralela. Então, os shoppings que foram adquiridos aí recentemente, né? Em várias tranches. Então, tiveram algumas emissões aqui que o fundo fez, né? Em taxas diferentes, em períodos também distintos, né? Mas no consolidado ali o fundo tem hoje 59% da sua dívida atrelada ao IPCA mais um prêmio de risco em torno de 7,14% e 41% atrelada ao CDI mais 2,64%. Então, com a deflação, provavelmente essa despesa financeira vai dar uma aliviada aí nos próximos 2 ou 3 meses, né? E a tendência é que o IPCA acumulado reduza e a dívida financeira acaba também tendo um alívio, né, nos próximos meses, né, que a gente torce aí. Aqui os indicadores operacionais do fundo, então ter fundo tendo aí bons indicadores em relação ao ano de 2019, como a gente verifica aqui o em verde, né, tendo aí bons desempenhos, né, em relação a 2019, em relação a 2021 é muito crítico fazer esse tipo de análise, ainda mais a 2020 que nem fazem o comparativo mais aqui, né, porque é um período que os shoppings ali fecharam, né, então os desempenhos acabam sendo mais exorbitantes. Em março de 22 e abril de 22, por exemplo, muitos shoppings aí fecharam, muitos shoppings inclusive do HSML, e fez esses desempenhos aqui mais de 650% aqui de desempenho em relação ao ano anterior. E a gente tem sempre comparado com o ano de 2019, né? Pedido aqui para os fundos colocarem esses comparativos, que foi o ano antes da pandemia, um ano mais normal, né? E acredito que esse valor aqui seja sem a atualização monetária, mas o fundo tem melhorado seu desempenho de vendas, né? Resultados operacionais também têm melhorado aí gradativamente em relação aos mesmos dados lá de 2019, mal em mídia também, né? Então tem tido ali indicadores positivos em relação ao período pré-pandemia. A inadimplência do fundo ainda está um pouquinho alta, né? Teve uma elevação, na verdade tem abaixado, né? A média que ainda está em 5,9% no ano, nos últimos 12 meses, na verdade, e mais a inadimplência aqui está em níveis baixos, 0,4%. E os descontos também seguem reduzindo, né? Mas teve aqui uma alta no mês de julho para 2,9%. Pode ser algum contrato novo, né? Então, o fundo aí negociando com os inquilinos para poder não provocar a vacância do fundo, né? E, inclusive, o fundo está com a vacância de apenas 4,7%, né? Então é um bom percentual aí, né? Um fundo grande que tem muitas lojas, até que está com um bom percentual aqui de ocupação, 95,3%. Na composição da receita, a maioria das receitas é alugada das mesmas lojas, 69%, 14% vem do estacionamento. Quanto à composição do resultado, o Shopping Metrô Tucuruvi tem um maior percentual, né? Shopping Pátio Maceió com 20%. Tipologia das lojas âncora ali 66%, mega lojas 9% e satélites 25%. E na composição das vendas, o Shopping Pátio Maceió é o que tem o maior percentual nessa composição de 22%. Aqui é o portfólio do fundo, né? Os 7 shoppings do seu portfólio, o mais recente que é o Shopping Uberaba e o Shopping Paralela, né? Então, tem aqui as participações de cada um deles, né? 100% aqui no Tucuruvi, 100% no Uberaba, 100% no Maceió, e os outros com participações aí parciais. Então, tem aqui as ocupações individualmente, né? E mais para baixo, a gente vê aqui a parte geográfica. Shopping que tem
Fundo que tem shopping até lá no Rio Branco, no Acre, né? E aqui tem o tour de cada shopping que você pode ver no YouTube. Ele bota aqui os links, né, no relatório que está na descrição do vídeo. E aqui o desempenho de cada um dos shopping center também. Você pode baixar o relatório e fazer uma leitura mais detalhada. Entender melhor aqui a composição de cada um dos shoppings, né? Qual a participação do fundo, qual é o número de lojas, qual o tamanho, né? E localização do shopping, área bruta locável, né? Então, baixe o relatório e faça então essa leitura mais detalhada aí para você entender um pouco mais do portfólio do fundo, ok? Bom, vamos ver se tem mais alguma informação aqui para baixo. A informação das obras, né? Do Pátio Maceió, né? Então, expansão do shopping. É isso aí então, relatório gerencial do fundo HSML11, fundo de shopping center, melhorando os seus resultados aí, né? Resultados muito bons realmente. Pelo jeito, a alavancagem que o fundo tem aí, fez, né? Tá saudável, tá gerando bons resultados para o fundo. E é isso. Dê sua opinião sobre o fundo. Se você é cotista, compartilhe com a gente qual o percentual da sua carteira. Eu tenho o fundo de HSML11, corresponde a 4% da minha carteira de FII, é o único fundo de shopping que eu tenho. Se você gostou do vídeo, então deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.